Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Marcos 10, de 1 a 12. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: o que é que Moisés mandou fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Jesus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: o homem que se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar de seu marido, se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que Deus fala aqui no Evangelho é para o nosso bem. As pessoas às vezes não entendem que essa mensagem é uma mensagem de amor, de paz, de união que Deus traz para nós. Essa palavra. O divórcio já existia naquela época, mas não era que Deus queria o divórcio, era Moisés. Muita gente lê esse evangelho e pensa que foi Deus que quis o divórcio. Criou o divórcio foi Moisés, no Velho Testamento. Deus, através de Jesus Cristo, trouxe o sacramento do matrimônio para unir o homem e a mulher e ali formar filhos e filhas para Deus, famílias sagradas dentro do sacramento do matrimônio, para que a história dali para frente ia ser mudada de qualquer jeito, porque Deus quis assim. O homem e a mulher se unir no sacramento do matrimônio e ali formar uma família sagrada, filhos e filhas para Deus. E é por isso que foi instituído o sacramento do matrimônio, para que as pessoas se organizassem, a sociedade cristã, dentro dessa nova modalidade, desse ritual sagrado que é o sacramento do matrimônio, que Deus instituiu dentro da igreja,
no tempo da igreja, foi que passou a existir o sacramento do matrimônio, o casamento na igreja. Antes eles faziam aquele ritual, aquela diferente, né? Aquela coisa. Mas de Cristo para cá passou a ser um sacramento que faz parte dos 7 sacramentos. E, portanto, ninguém pode destruir, né, essa verdade. Porque a gente vê hoje em dia, banalizou de tal modo que as pessoas se casam, daqui a pouco se separam, não valoriza mais esse sacramento tão belo que é o matrimônio. A gente vê acontecer coisas terríveis. As pessoas vão diante do sacerdote, acerta tudo lá na casa paroquial e marca o encontro lá para a preparação do noivo e faz aquela formalidade toda e aquela festa e tudo. Daqui a pouco estão se mordendo, estão brigando, estão se separando. As pessoas não têm mais paciência para suportar o outro. Porque o sacramento do matrimônio é indissolúvel, não pode separar. Se separar, não pode mais casar. Compara o sacramento do matrimônio com café com leite. Quando você mistura os dois, separe. Não consegue separar mais. Infelizmente hoje banalizou essa sociedade moderna. Esta geração, principalmente, não valoriza mais. Vejo pessoas que namoram tudo e daqui a pouco se ajuntam de qualquer jeito, separam de qualquer jeito, aí não estão ligando para nada. As pessoas não dão valor, não valorizam mais os princípios cristãos, não querem mais ter filhos para abençoar o sacramento do matrimônio. Às vezes se ajuntam ou casam, em vez de ter filhos e filhas para Deus, colocam no lugar dos filhos cachorrinho, gato. Felizmente está caminhando por esse rumo aí. Eu vejo isso acontecer. Vejo também pessoas que se casaram há tanto tempo, pessoas já de idade avançada. Veja como o inimigo trabalha bonito. Separados. Um para lá, outro para cá. Vejo também pessoas jovens que se separam para arrumar outras famílias, para casar com outras pessoas. Casar não, se ajuntar, não pode casar mais. O casamento da igreja válido, ele é indissolúvel, não pode mais separar. E se separar, não pode mais casar com outra pessoa. Se casar com outra pessoa, se ajuntar com outra pessoa que não vai casar mais, está em adultério. Vai viver a vida em adultério. Porque o sacramento do matrimônio, quem adquire não pode mais separar. É igual ao batismo. Ninguém pode desbatizar ninguém. É igual ao sacerdócio. Ninguém pode deixar de ser padre. Quando recebe a marca, recebeu e pronto. Ninguém tira mais. E é assim, meus irmãos. A gente vê hoje uma coisa está banalizada. Eu conheço aqui na minha cidade pessoas que se separaram de seus maridos para se ajuntar com outras pessoas, com outra pessoa já casada. E aí não tem a bênção de Deus, porque não tem como abençoar uma união falsa. Essa união é falsa. A igreja não permite que eu, sendo casado na igreja, me separe para viver com outra pessoa. No concubinato não existe
Não pode, a igreja não permite, essa lei não permite, não. Não existe na igreja, não. Conheço pessoas também que se separaram de suas esposas, maridos, para viver com outras pessoas do mesmo sexo. Pelo amor de Deus, se separar e ajuntar com outra pessoa de sexo diferente é pecado mortal? Você imagina uma pessoa que separa de sua esposa ou do esposo para viver com uma pessoa do mesmo sexo, dizendo que está casada com aquela pessoa. Infelizmente, meus irmãos, hoje a gente vê também a nossa igreja dando bênçãos a esse pessoal. Acredito que essa igreja seja mais de Jesus, não. Eu não acredito. Para mim já é uma igreja paralela à de Deus, junto com a de Deus. Hoje existem duas igrejas dentro da igreja católica, saibam disso. Existe uma falsa e uma verdadeira. Então, eu acredito que essa que está dando bênçãos a pares de homossexuais, ela não seja a igreja de Jesus. A igreja de Jesus faz parte daqueles que são contra. E querem abençoar também para casais irregulares. Pessoas que se separaram de suas esposas e esposos e se ajuntam com outras. Agora, esse pessoal querem dar benção. Então, a divisão está muito grande dentro da igreja. Lá na África, nenhum padre, nenhum bispo quer dar essa benção. Dividiu a igreja. E pelo mundo todo. Então, eu vejo que agora a igreja está mostrando, a igreja falsa dentro da igreja católica está mostrando sua cara. Está mostrando a cara, que ela não tinha mostrado ainda. Está começando a mostrar. Começando. Vai ficar pior. Vamos orar pela nossa igreja católica verdadeira de Jesus Cristo. Ela está no meio de nós. Está aí no meio de nós. Está sim. Com certeza. Jesus falou que ela prevalece até o fim. Não vai acabar. Então a gente vê acontecer essas coisas, infelizmente, dentro da nossa Santa Igreja. E a gente tem que rezar por esse povo, rezar pela igreja, que um dia ela volte a ser como Jesus confiou a Pedro. É a mensagem de Nossa Senhora de Anguera, que fala que a igreja voltará a ser como Jesus confiou a Pedro. Santa, imaculada, a igreja pura, sem a mancha do pecado. E por aí a gente vê que as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse neste mundo moderno. Porque jogaram por terra esse sacramento tão maravilhoso, do sacramento do matrimônio. Não estão mais valorizando. Eu sou de um tempo que o jovem começava a namorar com a jovem, aquele respeito, e preparava tudo. Casava na igreja. Nem se importava para casar no civil. O problema era a igreja. O pessoal era cristão. As pessoas tinham princípios cristãos naquele tempo. E nos anos para cá, dos anos 90 para cá, começou a bagunça. As pessoas se ajuntando, separando, se ajuntando. E hoje chegou o ponto que chegou. É a própria igreja querer chamar isso de segunda união e dar bênção ainda a esses casais de segunda união e a esses pares de homem com homem e de mulheres com mulheres. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo não pode dar essa bênção de jeito nenhum. Por isso que eu não acredito que seja ela mais que está dando essa bênção. A igreja de Jesus não dá bênção a pares de homossexuais e de mulheres com mulheres lésbicas. Porque não pode. É a lei de Deus. O que eu estou falando aqui está na lei de Deus. Jesus Cristo deixou o homem e a mulher para casar, formar família dentro dos princípios cristãos.
viver uma vida íntegra diante de Deus, junto à Igreja de Jesus Cristo, que nos ensina a viver a fidelidade, o amor de Jesus e Deus aqui na Terra, que Ele nos ensina para a gente viver. Muita gente não está dando ouvido a essa verdade, está vivendo como se Deus não existisse. Meus irmãos, precisamos viver uma vida de oração, na misericórdia de Deus, nessa terra, se nós quisermos salvar nossas almas e herdar o reino de Deus, que é para nós. Foi feito para animal, nem para o bicho não, foi para nós mesmos. O reino de Deus pertence a nós. O animal é do reino animal, nós somos do reino de Deus, somos filhos do Pai. Que o Espírito Santo nos ilumine esse dia. Nessa sexta-feira, dia 24 de maio, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força e sabedoria para a gente viver essa verdade, que é o sacramento do matrimônio. Acho tão lindo quando dois velhinhos, ficam velhinhos os dois juntos, para lá e para cá, indo para a missa, passam por lugares juntos, aquele amor bonito, que hoje ninguém vê mais isso quase. Ninguém vê mais. Somente essa geração que a gente vive hoje. Tá difícil a gente ver essa beleza. Acabou. Mais um dia vai voltar ainda. Acredito que as coisas vão mudar um dia. Porque Deus tem projetos maravilhosos para nós. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria, força este dia. Por hoje não pecar. Por hoje não desanimar. Por hoje acreditar que amanhã será melhor. Deus abençoe a todos.